Olá, tudo bem com você? Meu nome é Leonardo e este é o canal Livros e Leituras. Se essa é a sua primeira vez no canal, se inscreva, deixe seu comentário, deixe o seu like. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um livro dificílimo de comentar, de falar qualquer coisa a respeito, que é o livro Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. É um livro que é o quinto livro da Clarice que eu leio, mas ainda tenho muita dificuldade para falar sobre qualquer coisa da Clarice. Eu li Felicidade Clandestina, li Paixão Segundo GH, li também esse daqui, O Perto do Coração Selvagem, li O Laços de Família e outros livros da Clarice. A questão é que a Clarice ela é uma autora muito difícil de se falar a respeito. Ler Clarice já exige bastante atenção. Falar sobre a Clarice, então, exige muito mais competência, talvez, do que até eu tenho para falar sobre ela. Tá? Clarice Lispector é uma escritora muito complexa, tá? É uma escritora muito difícil de se falar a respeito. Mas eu vou tentar aqui fazer alguns breves comentários. Tá? Espero que você que leu Clarice entenda a dificuldade que é a obra dela e também consiga apreciar esse vídeo na medida daquilo na medida em que daquilo que eu me propus a falar, tá bom? São breves comentários, não vou dar spoiler, né, sobre o livro, mas vou fazer alguns comentários aqui sobre essa obra, tá bom? Então vamos lá. Primeiro algumas informações importantes sobre a Clarice, só para quem nunca teve contato com a obra dela ou sabe nada da vida dela, é importante algumas informações. A Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1925. Nós já estamos chegando próximos ao centenário de nascimento da Clarice. Tá? Ela nasceu em Chechenique, até difícil pronunciar. A Clarice é difícil até nas suas origens, na sua gênese. A Clarice nasceu em Chechenique, eu acho que é assim que se pronuncia, mas na Ucrânia. Tá? Ela é ucraniana. Ela nasceu em 1925. Um ano depois, ela veio para o Brasil e foi morar em Alagoas. Tá? E depois ela se mudou para o Pernambuco. Na verdade, a Clarice mudou muitas vezes. Ela foi para vários lugares, né, e conheceu muitos países, mas ela nasceu em 25, chegou no Brasil em 1926. Em 1943, a Clarice Lispector se casa com o Mauri Gurgel Valente, em 1943. Tá? Em 1944, a Clarice se forma em Direito. Tá? Ela faz a graduação dela em Direito e também é o ano em que ela publica Perto do Coração Selvagem. Então ela publica este livro com mais ou menos 19 anos. Tá? Eu consultei algumas outras obras críticas, né? E há uma divergência. O Alfredo Bozzi, por exemplo, na História da Concisa da Literatura Brasileira, ele diz que a Clarice escreveu com 17 anos, né? Diz que Perto do Coração Selvagem é um livro que nasceu, é o primeiro livro da Clarice, né? Isso daí é evidente, é o primeiro livro que ela publica, e ela publica esse livro, segundo o Alfredo Bozzi, com 17 anos. Já para outros comentaristas, ela publica com 19. Por exemplo, no livro Literatura Comentada, na edição da Clarice, dedicada a Clarice Lispector, a Rosisca Darcy de Oliveira disse que a Clarice publica com 19. Mas enfim, não importa se ela publica com 19 ou publica com 17. O importante é informar que ela publica esse livro, que é o primeiro livro que ela publica, é o primeiro livro que ela lança. É o livro de estreia da Clarice. E aqui eu já posso dizer para vocês o seguinte, gente. Se esse é o livro de lançamento da Clarice, isso aqui só poderia ser como foi um estrondo no meio literário brasileiro, né? Porque na época em que a Clarice lança Perto do Coração Selvagem, o panorama literário brasileiro era marcado pela literatura regionalista, pela literatura preocupada com questões ligadas ao sertão, ligadas à seca, ligadas ao Nordeste, ou ligadas a regionalismos, né? Em geral. E a Clarice vem e lança um livro que é, sobretudo, um livro dominado pela subjetividade, um livro dominado pela introspecção, pelo fluxo de consciência. E aí é algo extraordinário, porque no meio literário marcado pelo regionalismo, a Clarice lança um livro
marcado pela subjetividade, pelo interior. Porque o regionalismo é uma área da literatura que se preocupou muito com aspectos exteriores, né, sociais, etc., ambientais, e a Clarice lança um livro que é totalmente focado na interioridade. Isso é uma dica já importante para quem vai ler o livro, entender que a obra Perto do Coração Selvagem é marcada, assim, até excessivamente pelo fluxo de consciência, pela interiorização, pela subjetividade. É extraordinário, mas tem essa marca que precisa ser notada para se aproveitar melhor a leitura, tá bom? Então ela casa em 1943, lança Perto do Coração Selvagem em 44, e uma outra informação importante é quando ela morre. Ela morre no dia 9 de dezembro de 1977, próximos a completar 52 anos. Na verdade, a Clarice morre um dia antes de completar 52 anos, porque ela nasce no dia 10/10 e morre no dia 9/10. Ela morre um dia antes de completar 52 anos de idade. Tá? A Clarice escreveu muitas obras, não vou comentar todas elas aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas é importante dizer que todos os livros da Clarice, pelo menos esse primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, surge como um verdadeiro impacto no meio literário brasileiro. A literatura, a ousadia da Clarice de lançar um livro com 17 anos de idade, falando sobre aspectos subjetivos, no momento em que a literatura era marcada por aspectos do exterior, é realmente uma ousadia muito grande. E muitos críticos literários da época já apontaram a grandeza da obra da Clarice, mesmo no seu livro de estreia, tá? Que é Perto do Coração Selvagem. Antes de chegar no final, eu já quero dizer, antes de chegar de comentar o livro, eu já quero dizer o seguinte: esse livro é o livro de estreia. Se a gente pega esse livro de estreia, que é Perto do Coração Selvagem, e compara com o desenvolvimento de toda a literatura da Clarice, com o desenvolvimento de toda a obra da Clarice, partindo deste livro até chegar na aprendizagem, o livro dos prazeres, e também no romance Perto do A Paixão Segundo GH, a gente consegue perceber o seguinte: a evolução da Clarice até chegar em Paixão Segundo GH, mas também que nunca ela perde essa nota de subjetividade, de interioridade, de tratar aspectos existenciais, como amor, morte, etc., né? O mundo interior da pessoa. A Clarice, a obra dela toda é pautada por essa interioridade, por essa subjetividade marcante, pela caracterização da existencialidade dos seus personagens e da vida, né? Então, o que é Perto do Coração Selvagem? Do que se trata esse livro, né? Como que ele é construído, como que ele é feito? O livro Perto do Coração Selvagem está dividido em duas partes, tá? E essas duas partes são muito marcantes. A primeira parte ela é dividida em nove capítulos, tá? E nesses 9 capítulos há 2 planos que se alternam, há 2 planos que se conjugam, que se relacionam, que se comunicam. O primeiro desses planos é o plano da infância, né? O plano da infância da personagem principal, que é a Joana. Tá? Então a Joana ela é marcante do primeiro capítulo ao último. Só que na primeira parte do livro o foco está na consciência da Joana relacionado à infância dela, né? E a vida adulta. Então, de um lado, você tem já na primeira parte do livro a personagem ora indo para a infância e rememorando a infância e refletindo a infância. E esse aspecto da reflexão, deixa eu já deixar aqui, é um aspecto que eu posso dizer assim que domina o livro. O livro inteiro é reflexão da Joana. O livro inteiro é a personagem pensando. O livro inteiro é a personagem refletindo. O livro inteiro é a personagem raciocinando, fazendo associações, levantando hipóteses, questionando a existência, questionando o mundo, questionando a si mesma, questionando as pessoas ao redor. É dominado pela a reflexão da personagem principal, que é a Joana. E ao lado da infância, nós temos também a rememoração pela personagem da vida adulta da Joana, né? da personagem principal. Então a Joana, ela, na primeira parte do livro, foca na infância e também na vida adulta. E o livro inteiro vai se pautar da seguinte forma, isso é importante, ele vai se pautar
ao mesmo tempo em que ela fala da infância, ela coloca a vida adulta. Depois ela volta para a infância, depois ela vai para a vida adulta, depois ela lembra da infância, depois lembra da vida adulta e comenta a vida adulta. Depois ela volta e comenta um aspecto da infância, uma memória que ela teve, e ela comenta a infância. Depois ela comenta a vida adulta. E isso vai se alternando de uma forma que, se você não está atento, você se perde. Se você não está atento, você deixa passar e não entende absolutamente nada do livro. Porque ele não é construído de uma forma que talvez nós estamos acostumados, começo, meio e fim. Ela começa já como criança, depois já vem o casamento, depois já vem a infância de novo. Então vai se alternando momentos na vida da personagem, ela vai lembrando disso tudo no interior. Então fica um pouco complicado para você entender essa alternância se você não está focado na leitura, não está prestando bastante atenção na leitura, tá? E nessa primeira parte nós ficamos sabendo então da criança Joana, nós ficamos sabendo que a mãe dela é falecida, e nós ficamos sabendo que ela tem uma tia que adota ela também após a morte do pai. Então a criança Joana já cresceu sem mãe, o pai ficou pouco tempo com ela, perdeu o pai também, depois a tia adotou ela, e ela tinha uma relação péssima com a tia, e depois dessa relação péssima com a tia, ela vai passar então para a vida adulta, tá? Ela vai passar então para comentar a vida adulta, nessa primeira parte. E qual é essa vida adulta? O que marca essa vida adulta da Joana? É a relação dela com o marido, Otávio. Tá? Nessa primeira parte, assim, a presença do Otávio é muito forte, porque ela lembra da infância e depois lembra da vida adulta. Só que quando ela lembra da vida adulta, a vida adulta dela é marcada pela relação dela com o marido, né? Pela relação dela como mulher que fica em casa, como mulher que ela não tem filhos, mas ela fica em casa servindo o marido. Só que ela tem uma relação muito ruim com o marido, horrível assim com o marido, né? Não é uma relação feliz de casamento, é uma relação horrível. Então ela fica em casa com o marido, né? Nessa segunda parte do livro ela vai contar essa parte de como ela é infeliz dentro de casa com o marido que ela tem, tá? E a segunda parte do livro, eu vou parar em um ponto aqui em que eu não dei spoiler, tá? Mas eu vou comentar aqui a segunda parte do livro. A segunda parte ela é marcada muito pelo seguinte, pelo triângulo amoroso que existe entre Otávio, Joana, né, que é a personagem principal, o marido Otávio, e Lídia. Quando essa Lídia aparece, gente, aí é algo assim sensacional, porque tem um capítulo no livro em que eu não vou falar qual é esse capítulo também para você ficar curioso mesmo, que há um encontro entre a Lídia, Otávio e a Joana. Só que a Lídia, a Joana, casa com o Otávio, né? E Otávio era ex-noivo, ex-namorado da Lídia. Então olha só o triângulo amoroso se configurando. Ali, o Otávio e a Joana estão casados, não têm filhos, só que Otávio é ex-namorado da Lídia. Só que quando casa com a Joana, o Otávio vai continuar tendo relacionamento com a Lídia. Então a Lídia passa a ser amante de Otávio. E esse encontro da Lídia com o Otávio e com a Joana vai criar uma situação extraordinária, que já vale a pena ler o livro só por causa disso. O embate entre Joana, Otávio e a amante se acrescenta ainda, pode se acrescentar um ingrediente mais poderoso de conflito, porque a amante do Otávio está grávida dele. A amante do Otávio está grávida dele. Lídia está grávida do Otávio e a Joana não tem filho do Otávio. Então isso é um conflito muito grande, porque a Joana pede para o Otávio um filho. E depois eles têm uma conversa longuíssima e tal, e enfim. Enfim, é um capítulo do conflito, é um capítulo do dilema de uma mulher infeliz com um marido que não fede nem cheira, e por outro lado a amante linda e bela, grávida, e é o sonho da vida dela ser mãe, e ela tá grávida, pronto, está prestes a realizar um sonho. E Joana está muito distante de se sentir realizada na vida. Tanto que há uma fala da Clarice no livro, em relação a isso, que a Joana se caracteriza como uma pessoa, ela se autodefine como uma pessoa tristemente feliz. Então essa pessoa tristemente feliz, porque ela é feliz consigo mesma, ao mesmo tempo que tudo em volta dela torna ela uma pessoa profundamente infeliz, tá? A Lídia então é a ex do Otávio e a atual amante. E também
Tem o caso da Joana com o professor. O caso da Joana com o professor dela, que é uma relação muito interessante também de um caso assim, né? Como é que eu posso falar? Ela tem uma paixão meio platônica pelo professor. Ela se relaciona com o professor de uma forma amorosa. Ela ama o professor, ela admira o professor, ela adora o professor, ao mesmo tempo em que essa relação com o professor é uma relação que depois vai decepcionar bastante a Joana. Por quê? Porque ela ama o professor, ela acha que o professor é a única pessoa que consegue conversar com ela, entender ela, só que depois o professor vira uma pessoa banal, uma pessoa sem interesse de nada, sufocado pelo casamento dele com a esposa, e que é opressora com ele, ou pelo menos ele se sente assim, ele se acha assim. E então um clima muito horrível da relação do professor com a esposa, e a Joana nesse meio sendo uma pessoa que admira o professor, ao mesmo tempo se decepciona com ele porque não atende às expectativas dela, tá? Então, gente, eu vou concluir da seguinte forma, tá? Não vou dar spoiler do final do livro. O final do livro é espetacular, tá? O final do livro é excelente. O final do livro é algo impactante. Aconselho que você leia, aconselho que você leia, mas com atenção, reflita no que você está lendo, pare para pensar no que você está lendo, leia o livro com bastante atenção para que você possa entender, tá? E deixe nos comentários aquilo que você achou. Se você já leu Perto do Coração Selvagem da Clarice, deixe no comentário aquilo que você achou, deixe no comentário se você gostou ou não. E se você ainda não leu, aconselho que você leia, e depois de ler, também comente aqui, tá bom? As suas impressões. Para concluir, eu utilizei apenas 2 livros, tá? 3 livros para falar sobre, como material teórico, como fonte teórica, como base teórica, que foi o prefácio desse livro, escrito pela Rosinska Darcy de Oliveira, tá? Que ela tem um prefácio aqui no livro dela. Usei a História da Literatura Brasileira do Alfredo Bozzi, né? E usei também a literatura comentada na edição dedicada a Clarice Lispector, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!